Gente, esse é o caminho que eu faço para ver o quarto de oração. Meu cantinho com Deus, minha arca, ficam aqui. Aqui eu dobro o joelho para orar a Deus. Aqui é o meu cantinho também de leitura, leio a palavra de Deus. Passo horas aqui falando, conversando com Deus. Para quem estava curioso, tá aí o quarto de oração. Já ouvi tanta gente me perguntar quem sou eu. Ao decorrer das investigações do assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto na garagem de sua residência localizada em Niterói, Rio de Janeiro, em 16 de junho de 2019. A cada depoimento dado à polícia, construiu-se uma personagem macabra, maquiavélica e mística, chamada Flor de Lis, que se revelou como uma espécie de prostituta sagrada, como aquelas que atuavam na antiga Mesopotâmia ou em Corinto, na Grécia, onde teria havido mais de 1000 prostitutas sagradas ao mesmo tempo, no templo de Afrodite, de acordo com Estrabo, historiador grego do século I a.C. Contudo, o que acontecia no quarto secreto de Flor de Lis? O quarto da Esbórnia foi inaugurado na década de 1990 e um dos primeiros a desfrutar dos prazeres da Caverna do Dragão foi um adolescente inteligente de 13 anos, morador da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, chamado Anderson do Carmo, sendo Anderson um dos primeiros filhos afetivos de Flor de Lis. À época, rolava um triângulo amoroso entre ele, a filha biológica da ex-parlamentar Simone dos Santos, e sua mãe afetiva que, mais tarde, se tornaria sua esposa. A sacerdotisa do amor era 16 anos mais velha do que o garoto saliente. Fez um pacto, inclusive, com sangue, de escrever um salmo inteiro da Bíblia com sangue. Tinha um quarto de ritual. Caralho. Uma rotina que envolvia rituais secretos, com uso de sangue, nudez e até mesmo sexo, foi revelado à Polícia Civil do Rio de Janeiro por um homem que morou na casa da pastora por durante 5 anos, nos anos 90, no bairro Rio Comprido, zona central do Rio. O depoente contou ao delegado que conheceu Flor de Lis em 1995, quando participava de um grupo de orações em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ele afirmou que a ex-deputada o convidou para participar de outro grupo de orações que ela liderava em sua residência. Ao chegar lá, o jovem religioso foi rebatizado por Flor de Lis e passou a ser chamado de Josué, personagem bíblico sucessor de Moisés. Ele disse que teria ficado isolado em um quarto durante 7 dias, vestindo roupas brancas, comendo apenas arroz e legumes, lendo a Bíblia, orando e recebendo visitas de pessoas de um grupo seleto. O homem contou que em determinado dia, dentro do período de isolamento, Flor de Lis foi sozinha ao quarto onde ele estava e, em meio a orações e línguas estranhas, eles fizeram um amor gostoso. Tá fazendo, mas e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma rela tipo de condoconga. Sendo que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que havia tido relações praticamente com um ser divino, pois era assim que Flor de Lis se apresentava. Depois daquele dia, a sacerdotisa pentecostal, que teria sido iniciada na magia negra por seu tio e o seu pupilo, transaram outras vezes, afirma ele em seu depoimento. Os garotos custodiados por Anderson e Flor de Lis, alguns foram sequestrados de seus pais biológicos. Na teoria, eram filhos afetivos. No entanto, na prática, serviam de marketing para que o casal ganhasse patrocínio e, sobretudo, serviam como escravos sexuais no harém gospel de Niterói. Porque ela é acusada de estuprar os próprios filhos. Louco. Então, assim, um dos critérios, logo no início, que ela usava para adotar algumas crianças, era essa questão do sexo. Ela transava com eles. Então, 3 desses garotos me contaram que
eles foram buscar abrigo na casa da Flor de Lis porque eles estavam com medo de morrer, então acho que era policiais que estavam matando. E a Flor de Lis ficou só com um. Disse, não, tá cheia, a casa só cabe um. E eles depois conversaram, disseram que ela transou com os 3, mas ela gostou da performance só do que ela colheu, exatamente. Então ela mistura, e tem rituais satânicos, por isso que tem essas... Também? Tem rituais satânicos. Ela tinha um quarto onde ela realizava esses rituais que envolviam a prática sexual. E era uma coisa assim, era uma dinâmica tão maluca que às vezes ela autorizava que o marido transasse com uma das filhas, que era um ritual de purificação que ela chamava, que quanto mais tu transar com ele, mais próximo do núcleo familiar tu ficaria, que também eram tudo promessas que nunca se concretizaram. E ela transava também com os caras, tipo, e tudo com consentimento. Não era nada escondido, não era nada, era tudo consentimento. Disso tudo, por exemplo, quem vai se relacionar com quem, quem podia se relacionar com quem, então ela tinha esse controle, inclusive sobre ele. Um dos filhos, que era pastor da igreja deles, espancava a mulher. Então, assim, espancavam, eles ocultavam, abafavam o caso, mas na igreja muitos fiéis sabiam que o pastor Carlos agredia a mulher dele. No púlpito, ela pregava moralidade e, com soberba, enaltecia o seu esposo. Contudo, na vida real, eles formavam um casal de predadores sexuais. Uma profetisa do cão. Que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo, um país de fogo. Eu disse: foi. Vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo. Você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Eu fiquei parado olhando para a infeliz. Ela disse: é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento, e isso tudo aqui acaba. Tá amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus quem me deu. Caraca. Mulheres que estão aqui, olha para mim. Tá em crise conjugal na tua casa. Para de ouvir profeta e profetisa do diabo. Uma testemunha relatou que quando pastores estrangeiros visitavam Flor de Lis, a grande meretriz pentecostal dava como oferenda suas filhas para que eles se deliciassem no quarto da putaria ungida. Em um dos rituais, Anderson se despia e, enquanto era ungido por Flor de Lis, com cajado ereto, era reverenciado por membros da seita. Incontroláveis, eles não se conformavam em usar e abusar de seus escravos sexuais, apresentados à sociedade como filhos. Por isso, costumavam frequentar casas de swing e levavam alguns fiéis de sua igreja, escolhidos a dedo, para o bacanal. Não sei o que deu na cabeça dele. Eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele começou a me judiar. Assim, mas ele só me judiava na hora de relação sexual, sabe? Em 13 de novembro de 2022, a ex-deputada foi condenada a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além de uso de documento falso e associação criminosa armada. A sentença destacou que o crime evidencia frieza e menosprezo pela vida humana por parte de Flor de Lis. O produtor artístico Alan Soares, noivo da pastora das trevas, chorou copiosamente após a sentença. Também evangélico, Alan Soares é 35 anos mais novo que a sua amada, que hoje tem 62 anos. Nas visitas íntimas, segundo informações, eles têm balançado a cadeia nos momentos de ternura e prazer. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Inscreva-se acionando o sininho. E se você curte o nosso trabalho, se você acha esse trabalho importante, quer e pode, entre para o clube de membros. Precisamos muito de sua ajuda. Um forte abraço.
falando, conversando com Deus. Para quem estava curioso, tá aí o quarto de oração.